Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje nós vamos estar meditando no capítulo 10 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos revela através da palavra dele. Vamos ver ali também a respeito daqueles 70 que o Senhor enviou ali, o Cristo enviou para estar pregando ali o Evangelho também, está curando as pessoas, como a gente vai estar olhando neste contexto. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 10 ele vai falar bem assim, ó. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Enfim, ali ele estava mandando 72 pessoas ali para estar proclamando as boas novas do reino, como a gente vai ver. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa e nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz esteja sobre esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como que forem postos diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra ele, contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá maior tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Vale lembrar porque ele está falando de cidade que eles vão ali proclamar o evangelho, enfim, falar do reino de Deus também. E como nessas cidades foi falado de Cristo, ele trouxe a lembrança ali de Sodoma. De Sodoma não foi ninguém lá, tá falando, olha, arrependam-se, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Enfim, por isso que ele traz ali, ó, que vai ter mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade onde que foi proclamado o arrependimento, que se arrependessem e estivessem trilhando o caminho de Cristo, trilhando o caminho do reino. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês ou fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Enfim, Cristo está falando que quem rejeita ele está rejeitando aquele que enviou ele, que é o nosso Deus. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Enfim, ele trouxe a lembrança ali, olha, até os espíritos podem até se submeter a vocês, os espíritos imundos podem até estar saindo quando é proclamado ali em nome de Cristo, mas é melhor ficar alegre porque o nome está escrito nos céus. Enfim,
não adianta muita coisa assim se o nome não estiver escrito com o nosso Senhor. Naquela hora, Jesus, exaltando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Enfim, depende tudo de Cristo aí para conhecer o nosso Deus. Enfim, como ele fala ali, se ele quiser revelar quem é o Pai, é revelado. Enfim, está tudo na mão do nosso Senhor Jesus. Então ele se voltou para os seus discípulos e ele disse em particular: Felizes são os olhos que veem veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ele estava falando dos profetas que desejavam estar vendo Cristo e estar ouvindo Ele, assim como os discípulos ali estavam vendo e ouvindo Cristo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e ele perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma entrada um sacerdote. O sacerdote, vale lembrar que eles prezavam muito a lei naquela época. Se eles encontrassem algum cadáver, alguém, eles não tocavam mesmo. Como a gente vai estar olhando aqui que Cristo está falando que ele estava falando da lei. A lei era permitido que o sacerdote fizesse desta maneira. Ó. Quando vi um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Os levitas também tinham essa mesma doutrina de não tocar em nada que estivesse, digamos ali, sanguentado, estivesse morto. E ali dá para ver que o homem estava quase morto. Então, por isso, bem provável que pela lei eles estavam até que cumprindo. Quando chegou ao lugar, e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe a ferida, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Enfim, ali o samaritano foi o que ajudou este homem e Cristo está trazendo um ensinamento para ele. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Jesus está falando para ele: vá, faça o mesmo, faça igual o samaritano ali. Tenha misericórdia de se encontrar alguém caído e ajude também. Enfim, ele trouxe ilustrando que a lei não permitia, mas o Senhor Jesus falou para ele, e fala para mim, fala para você, para nós sermos igual o samaritano ali, ter piedade e estar ajudando o próximo também. Como ele fala bem assim: quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está precisando. Enfim, eu vejo desta forma também. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha
me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Enfim, ele trouxe ali, mostrando para Marta ali que ela estava muito preocupada com os trabalhos. Porém, ali, Maria estava já preocupada em estar ouvindo o Senhor. Enfim, às vezes a gente tem que deixar nossos afazeres de lado e estar ouvindo o nosso Senhor, o nosso Jesus, para ver o que ele nos, as palavras dele que nos vai dar vida, que nos vai dar ânimo, enfim, deixar um pouco o serviço de lado. Mas terminamos aqui mais uma meditação. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.